Prezados amigos, chegamos então à última aula do nosso curso de Introdução à Teoria da Constituição. Nessa última aula falaremos brevemente sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, com destaque para a classificação difundida no Brasil por José Afonso da Silva, famoso constitucionalista paulista, que se baseou na teoria do italiano Vésio Crisafulli, para diferenciar quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, as normas em eficácia limitada, contida e plena. Normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia limitada e de eficácia contida. Essa classificação, que se tornou clássica no direito brasileiro, será a base dessa aula, e ela se baseia, primeiramente, na seguinte questão, no seguinte princípio. Todas as normas jurídicas têm eficácia. Eficácia plena, contida e limitada. O que quer dizer isso, basicamente? Quer dizer que todas as normas constitucionais têm conteúdo jurídico. Recordemos da nossa última aula de hermenêutica constitucional. O que falamos lá? Falamos do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Destacamos que os princípios são normas jurídicas, não são meramente disposições ético-morais, são disposições com conteúdo jurídico. Essa realidade está relacionada a essa questão da eficácia. Todas as normas têm eficácia, porque todas as normas têm conteúdo jurídico. Algumas delas, entretanto, têm aplicabilidade imediata. Não precisam de uma complementação. Outras necessitam de uma complementação legislativa para ganhar sentido, para ganhar aplicabilidade. Sobre essas questões é que José Afonso da Silva se debruçou, estudando principalmente a teoria da doutrina italiana, como já destaquei aqui anteriormente. E aí, o professor paulista afirmou o seguinte: existem normas constitucionais que têm eficácia plena. Eficácia plena, o que significa isso? Significa que a norma pode ser aplicada imediatamente. A norma constitucional de eficácia plena não precisa de complementação para ser aplicada. Nem há previsão de regulamentação na Constituição. Ela é aplicada da forma como está escrita. A grande maioria das nossas normas constitucionais são de eficácia plena. No entanto, não são apenas normas de eficácia plena que existem na Constituição. Temos também normas que José Afonso da Silva chamou de normas de eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida? Uma norma de eficácia contida é aquela que tem aplicabilidade imediata, mas há a possibilidade de uma regulamentação posterior, restringindo de alguma forma esta eficácia, regulamentando essa norma para evitar que ela seja interpretada de uma forma muito ampliativa, prejudicial à própria sistemática do ordenamento. Então, essa norma se torna uma norma de eficácia contida. Pode ser aplicada antes da regulamentação, mas a regulamentação poderá vir a restringir, a moldar melhor a sua aplicabilidade. É uma norma de eficácia contida. Outras normas, no entanto, não podem ser aplicadas de forma imediata. Sabemos, como já afirmamos na aula passada, que um dos preceitos básicos da hermenêutica constitucional é o princípio da máxima efetividade. Dentro do possível, a norma constitucional deverá ser aplicada, interpretada de forma a gerar aplicabilidade.
No entanto, algumas dessas normas presentes na nossa Constituição são impossíveis de serem aplicadas imediatamente. Por exemplo, existe uma determinada norma na Constituição que estabelece como direito do trabalhador a percepção do adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade e do adicional de penosidade. Esta é uma típica norma de eficácia limitada. Limitada por quê? Porque sem a complementação da legislação ordinária, é impossível se estabelecer o pagamento desse adicional. É o que acontece, por exemplo, em relação ao adicional de penosidade, que até hoje não foi regulamentado e que existe apenas para os doutrinadores. Já o adicional de insalubridade tem lei própria. Houve a regulamentação. Então nós sabemos, por exemplo, que a insalubridade pode ser pequena, média ou grande. 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo fará jus ao trabalhador, a depender do grau de insalubridade a que ele esteja submetido na sua relação de emprego. Nós temos a regulamentação que dá, portanto, aplicabilidade ao texto da Constituição. É uma norma de eficácia limitada que necessita de regulamentação e, nesse caso específico, a regulamentação já existe. A norma de eficácia plena não precisa de regulamentação nenhuma. Já a norma de eficácia contida pode vir a ser regulamentada. Mas antes da regulamentação, ela já pode ser aplicada. É o caso, por exemplo, da norma que estabelece o direito de greve ao servidor público. Sempre existiu uma grande divergência doutrinária. Se aquela norma que estabelece que o servidor público tem o direito de greve nos termos da lei, se essa norma seria uma norma de eficácia contida ou limitada. Muita gente defendendo a sua eficácia limitada, que, portanto, o servidor público só poderia realizar a greve depois da criação de uma norma regulamentadora, que até hoje não existe. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a norma, a lei da greve da iniciativa privada deverá ser aplicada com adaptações ao serviço público. Mas, antes dessa determinação, havia ainda uma grande obscuridade em relação à possibilidade ou não do servidor público fazer a greve. Mas eu afirmo para os senhores, mesmo antes do Supremo Tribunal Federal ter decidido, aquela norma é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque nós sabemos o que é uma greve. Temos condições, a partir dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, de realizar essa greve, ponderando interesses, da forma como falamos na aula passada. Ponderando o interesse público, da continuidade do serviço público, e ponderando o interesse privado, que também não deixa de ser o interesse público, o interesse social, no exercício da greve. Há uma ponderação de interesses possível. E diante do princípio da máxima efetividade, que estudamos como norteador da hermenêutica constitucional, é possível sim se afirmar aquela norma como uma norma de eficácia contida, e não uma norma de eficácia limitada. No entanto, é inegável que normas de eficácia limitada existem no nosso ordenamento. E como identificá-las, então? Diante do princípio da máxima efetividade, basilar hermenêutica constitucional, só existe uma resposta para essa pergunta. Sempre que possível, deverá ser dada aplicabilidade à norma constitucional. Na dúvida se a norma é de eficácia contida ou limitada, a fórmula para resolver o problema é a seguinte: se você consegue aplicar a norma sem regulamentação, aquela norma deverá ser considerada uma norma de eficácia constitucional contida, como era o caso da norma referente à greve do servidor público. Diante do princípio da máxima efetividade, se for impossível a aplicabilidade da norma, se for extremamente necessária a regulamentação por norma infraconstitucional do dispositivo constitucional para que ele tenha aplicabilidade, aí sim estaremos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, plena, contida e limitada, classificação tradicional difundida no Brasil por José Afonso da Silva. Existem também outras classificações de Maria Helena Diniz, do ministro Carlos Aires de Brito, que eu recomendo a leitura aos senhores
do material disponibilizado na intranet, que melhor aprofunda essas questões. Encerramos assim o nosso curso de introdução à teoria da Constituição, agradecendo a paciência dos senhores, agradecendo à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por sua realização e agradecendo também ao núcleo audiovisual deste tribunal que possibilitou esse curso. Até a próxima e muito obrigado.